Salve, homens do Brasil, meio do mundo, o movimento seja homem. Bem, pessoal, hoje eu vou falar do efeito terra arrasada. A terra arrasada, para quem não sabe, vem da guerra e principalmente, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui em Olinda e eu sou um comandante aqui do exército daqui de Olinda. E aí o exército de Recife vem invadir aqui. Eu sei que eles vão conseguir invadir, porque eles poderão ter uma tropa melhor, um condicionamento melhor. Então o que é que eu faço? Eu arraso o meu território, por exemplo, derrubo as árvores, mato os animais, para eles não poderem se alimentar, os soldados deles não poderem se alimentar, contamino as águas, tá bom? Isso é, por alto, o que é terra arrasada. Só para ter um exemplo, tá, gente? Bem simples. Agora, o que é a terra arrasada nas nossas balzacas, nas nossas balsatumbas ou nas nossas balsa kids? Primeiro, esses termos que nós utilizamos de seres de luz, o pessoal da Paraíba me fala, foi a primeira pessoa que eu vi o canal da Paraíba, o instinto masculino 123, que falou no seres de luz. As balzacas, Honoré de Balzac, tá? Mas esses termos são técnicos também. Se a gente pegar Rollo Tomassi, Esther Vilar, Nisarran Alita, eles também têm esses termos para definir fases das mulheres, tá bom? E aí eu, mestre Akirakan, coloquei esse termo de terra arrasada por ver tantas meninas nessa condição. E aí eu vou explicar para vocês o que é a terra arrasada, certo? Então, como vocês sabem, eu denomino de Balsa Kids, né? Meninas novinhas que têm características de balzacas. Lá no livro Honoré de Balzac está explicando as características das mulheres de 30. As Balsa Teen, as adolescentes, que eu vejo lá de 14 anos acima, até mais ou menos 17 anos, quase 18. E eu fiquei pensando, poxa, e depois disso aí, nesse meio, entre Balsa Teen e a Balzac até os 30, hoje menos 25 mais ou menos, ela já chega na Balzac mesmo, em si, que chegava com 30, hoje em dia está cada vez mais cedo. Eu pensei, pô, tem que ter algum termo que dê para entender, para que as pessoas quando olhem, principalmente os homens, o movimento seja homem aí informando vocês, para que vocês entendam como funciona o desenvolvimento, né, psicossocial dessas Balsa Teen até chegar à Balzac, que é a terra arrasada. Então, quais são essas características, mestre, que o senhor viu nessas meninas da terra arrasada? Sim, primeiro, quando elas estão com 15 anos, 15, 16, elas começam a namorar. Muitas delas já gostam de cará, gostam de comer cará. E cará, para que vocês não sabem aqui, é uma raiz, né, que tem o iame e tem um cará. Então vou utilizar o cará como uma forma de passar essa mensagem para vocês, tá? Para que o YouTube não me ferre. E aí o que acontece? Elas começam a comer cará, principalmente hoje em dia, é cará de todo jeito. Elas gostam muito de cará, certo? Principalmente quando elas se juntam com as amiguinhas, que as amiguinhas também já comem cará, e dizem assim, oxe, tu é virgem ainda, tu não comesse cará não, foi? Então come cará, menina. E a menina, muitas vezes, querendo validar, né, validar as outras, querendo se enturmar, começam a dar a cará para todo mundo. Começa a dar cará para todo mundo, tá bom? Comer e dar cará. E então, elas percebam que de 15 aos 20 anos, a menina desenvolve tanto esses relacionamentos, ela tem tantos parceiros. E eu não estou falando de parceiro de namorico não, pessoal. Você namorar com uma pessoa, ficar com uma pessoa, hoje em dia namorar é uma coisa muito séria. Mas assim, você ter um flerte, chegar lá junto, dar uma sarradinha, dar um beijinho, é uma coisa. Você ter relações de cará com uma pessoa é outra. E os menininhos de hoje, os balsacudos, trepeças, não estão de brincadeira não. Os cabas estão dando valendo. Por que também? Por causa da cultura. Essas músicas que os filhos de vocês escutam, que as Balzac Teens escutam, que essas
terras arrasadas escutam, é para isso mesmo, é para desenvolver o que tem de primitivo na cabeça delas. E o que é que tem de primitivo? A dança do acasalamento que os africanos trouxeram, o ato do cará em si, entendeu? E essas meninas de hoje, não são todas, óbvio, 95%, não estão sem limite. O freio moral que as antigas tinham, que as mulheres antigas tinham, não tem mais, acabou. Elas fazem o que elas quiserem. E aí elas se juntam, se drogam, fazem grandes surubas, entendeu? Fazem e acontecem. Só que é o seguinte, nós estamos lidando com o corpo humano e tem consequências. E aí o que você vai perceber quando você olhar uma terra arrasada, né? O termo que eu estou desenvolvendo aqui. Você vai perceber que essas balzactins que começaram a se relacionar no cará com muitos que estão aí, elas vão ficar meio que debilitadas. Muitas delas, de muito tomar aquele anticoncepcional, começam a engordar. Muitas delas, muitas doenças, muitas infecções sexualmente transmissíveis. A questão do peso, da obesidade também, porque a ansiedade, então elas comem muito, então começam a engordar. Começam a mutilar o corpo, colocar piercing de tudo que é jeito, tatuagem, aquele monte de cabelo colorido que vocês têm. Cuidado com mulheres do cabelo colorido, lembre dos animais. Animais venenosos, quanto mais colorido, pior. E aí elas começam a ter muitos relacionamentos, muitos carás, de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, tá bom? Tem cará desse tamanho, tem uns carazinhos desse, tem uns cará meio grandinho assim. E elas começam a criar uma dessensibilidade para com os relacionamentos. Só que é o seguinte, o corpo começa a se esvair. Então você vai perceber a menina lá, ela cai o semblante dela assim, ela de tanto ser usada, mas não é usada porque pelos outros não. Ela é um instrumento de continuação do que a gente vê aí, das músicas, das variáveis que são as músicas, que são o dia a dia. A própria escola incentiva isso, né? Meu corpo, minhas regras, essas outras instituições que fomentam que a mulher tem que fazer o que ela quiser fazer, e não é bem assim. Ela pode até fazer o que ela quiser fazer, mas terão consequências gravíssimas. E também outras terras arrasadas ficam magras, né? Principalmente quando tem um parceiro só, e que ó, o parceiro tome cará. E outra coisa, tá com a menina hoje, amanhã, com o tempo, ó, e ela vai passando essas fases, certo? Muitas delas não querem estudar mais, porque o que interessa a elas é o primitivo, o que interessa a elas é só o cará, bebida, droga, conversa fiada, perda de tempo, entendeu? E muitas delas entram em relacionamentos que dizem que são casadas, não são casadas, e ficam ali a melhor fase da vida delas com muito desses aí, não vale muita coisa, certo? Ah, tem umas até que dizem assim no YouTube, eu gosto de pegar com cara de bandido. Então, você quer o quê? E aí, a terra arrasada, o corpo arrasado, porque nossa terra é nosso corpo, né? Então, você arrasa seu corpo, quando chega lá para os 20 anos, a mulher está toda detonada, gorda, cheia de tatuagem. Tem umas que botam umas tatuagens aqui nas partes genitais. Para que botar uma tatuagem na poupança? Isso aqui é para chamar mais atenção, certo? E vai chegar um tempo que ninguém vai querer mais, porque já está tão manipulado aquilo ali, tão manipulado que ninguém quer mais, certo? Agora, tem umas que acordam antes, mesmo com filho depois, mesmo que tenha passado pelo carrossel. Esse é o carrossel, viu? Eu já fiz um vídeo aqui chamado carrossel. O carrossel, o tobogã, aí engravida, tem filho aí, 1, 2, mas cai na real, volta a trabalhar, volta a estudar, se desenvolve, vai para academia. Eu vejo agora um aí tá na academia, dá uma melhoradazinha, arruma lá um trouxa que vai pegar um cadeado que todo mundo mexeu, certo? E fazer o que? Paciência, né? Nesse mundo tem tudo, tem para tudo. E fica aqui o conceito, gente, de terra arrasada para mim, tá bom? Então é esse intermédio entre a balzactim
e a chamada Balzac, que hoje está cada vez mais cedo, 25 anos, a mulher já está atingindo a verdadeira Balzac, de Honoré de Balzac, ou Honoré de Balzac. Mas fazer o quê? O que você tem que fazer, né? Tem que melhorar nosso conhecimento, principalmente vocês, Balzactins, vocês de 20 anos, e aquelas que entram na faculdade, meu Deus do céu. Aí, e se for federal, aí o cabelo não vai ficar nem azul, vai ficar igual um arco-íris, tá certo? Bem, fica aqui o conceito de terra arrasada. Se alguém tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu automaticamente vou redefinir, tá certo? Fiz esse conceito só para ter uma ideia, porque para a gente poder falar no YouTube a respeito dessa transição entre Balzactim, terra arrasada, e Balzaquianas, Balzactumbas, Balsa-sarcófagos, Balsapiros, tem muitas aí, para a gente poder falar pelo menos com mais temperança, com mais calma nessa plataforma que é o YouTube, tá certo? Fica aqui, movimento Seja Homem, dá um like, compartilha, comenta e terra arrasada.